paz do Senhor Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações. Estamos aqui mais uma vez para nós falarmos sobre nosso trabalho de discipulado. E hoje vamos falar sobre o curso em evangelismo de oração. Já falamos da primeira unidade. No vídeo passado nós falamos sobre o que o diabo não quer que você saiba. Nós anunciamos lá, nós ensinamos lá. Espero que você tenha desfrutado muito daquele estudo. E hoje vamos falar sobre outro tema, né? E essa unidade ela tem parece que 3 partes, parece, não falo memória, eu não verifiquei direitinho. Vou ver direitinho lá, mas ela tem mais de uma parte. Vamos falar hoje, o tema é evangelismo, unidade 2, evangelismo de oração de acordo com Jesus, parte 1. Então, hoje vamos falar sobre como é o evangelismo de oração de acordo com Jesus Cristo. Nós vamos verificar, Jesus, ele veio a este mundo justamente para poder passar essa mensagem para os seus discípulos, para os seus apóstolos, com a finalidade deles, né, mais tarde, continuarem a obra do Senhor. Então nós vamos aqui passar para vocês aqui nesses vídeos que vamos agora passar aqui. Me falei, memória deve ser três unidades que vão falar sobre evangelismo de oração de acordo com Jesus, para nós todos saborearmos da palavra de Deus. Vamos lá? Antes de podermos transformar o clima espiritual de nossas cidades, precisamos saber usar na prática uma das nossas principais ferramentas: evangelismo através da oração. Aí talvez você esteja perguntando, mas por que o evangelismo através da oração? Porque todo o trabalho que Jesus fez sobre essa terra quando ele estava, ele fez tudo dentro da oração. Eu vou afirmar, todos os nossos trabalhos que vamos fazer nas nossas igrejas ou em campo missionário, aonde for, aonde você venha estar, porque você é um missionário. Você está trabalhando, você é um missionário. Você no seu vizinho, você é um missionário ali. Então você tem que estar em oração. E sempre tem que ser um trabalho feito com oração. Em palavras simples, evangelizar através da oração é conversar com Deus sobre aqueles que estão à nossa volta, antes de conversar diretamente com essas pessoas sobre Deus. Então, antes de você evangelizar elas, antes de você falar de Deus para essas pessoas, primeiramente você tem que conversar com Deus, para poder Ele te orientar o que tem que ser feito. Então, o problema hoje é justamente esse, quando cria-se um trabalho de evangelismo nas igrejas. Eles já querem imediatamente trabalhar. Quando eu comecei o meu trabalho, há muitos anos atrás, da igreja onde eu comecei o evangelho, e nós lideramos lá uma equipe de evangelismo, nós tínhamos um trabalho de oração. Nós primeiramente começamos com oração, né? Na igreja onde nós levantamos também, aqui em Itaguaí, também começamos com um trabalho de oração. Tudo começa com oração, primeiramente, antes de você ir até o perdido, porque a oração você vai conversar com Deus, e conversando com Deus, o próprio Deus vai te orientar a fazer esse trabalho e guiar você às pessoas a qual precisam ser evangelizadas. Só Ele sabe quem precisa e quem necessita do evangelho. Então, por isso, precisamos disso aí. Vamos lá. Evangelismo de oração em 4 passos fáceis. Nós vamos aqui falar sobre 4 passos, 4 coisas e métodos, como nós devemos fazer um trabalho de evangelismo com eficiência.
né? E nós, como nós já mencionamos, nós vamos aí nesse tema evangelismo de oração como de acordo com Jesus, a gente vai ter uma extensão muito grande, né? E ontem eu fiz a repartição do nosso curso aqui do evangelismo de oração. Ele tem 17 unidades, é bem longo, né? Eu acho que é o curso mais longo que eu creio que seja do nosso Ministério OPA aqui, do Ministério OPA. Vamos lá? Vamos abrir nossas Bíblias, capítulo 10 de Lucas, e vamos ler apenas 3 versículos apenas, tá ok? 3 versículos apenas. Vamos lá, vamos ler primeiramente o versículo 5. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Esse aqui é o versículo 5. Versículo 8. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Versículo 9. Cure os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo. Bom, nós temos aqui 3 versículos bíblicos que vai nos dar aí 4 passos, e esses 4 passos na verdade são a forma que Deus nos chama, são as coisas que Deus chama para fazermos, né? Quando nós formos evangelizar, é muito importante todo ponto que nós vamos ensinar aqui, e queria te chamar a sua atenção sobre isso, que você acompanhe, né, de uma forma do início, não pegue no meio, não pegue depois, pegue do início, para você poder entender, né, exatamente o que Deus quer nos ensinar referente ao curso Evangelismo de Oração. Nesse método que Jesus nos ensina aqui, ele nos chama a fazer 4 coisas para os perdidos, porque sempre o objetivo de Jesus sempre é os perdidos. As pessoas que estão no mundo, eles são os perdidos. Quem são eles? Já respondi. As pessoas que estão no mundo, eles são os perdidos. Eles estão desorientados. O Satanás, como já mencionamos na unidade passada, ele cegou o entendimento deles, e nós agora, como a luz do mundo, como luz de Jesus, nós vamos iluminar, vamos agora clarear e trazer a revelação para a vida deles. Tá ok, queridos? Amém? O primeiro passo abre a porta para o segundo e assim por diante. Então é muito bom entender, muito bom, importante entendermos que uma abre a porta do outro, abençoar, comunhão, cuidar das necessidades, suprir necessidades e depois proclamar o Evangelho. Você observa que proclamar o Evangelho, ele está em último lugar. Então você não tem que proclamar, chegar lá e Jesus salva, não, tem pessoas que ser assim, né? E já vão lá começando. Então existe um processo. É por isso que às vezes o evangelismo, em muitos casos aí, não tem sucesso, né? Ele não tem sucesso, por quê? Porque é precipitação. Não existe um trabalho específico para isso. Você não tem que, de uma forma afoita, e já falar e proclamar. Não, existe um processo que a gente vai observar aqui com calma. É muito importante entender que esses processos estão interligados. Isso quer dizer que depende um do outro, é como se fosse uma escada a subirmos. E para serem efetivos, devem ser implementados na ordem em que Jesus ensinou. Entendeu? Precisamos comunicar paz aos perdidos. O método de evangelismo de Jesus nos pede primeiro a comunicar paz aos perdidos. Isso é importante por, no mínimo, 3 razões. Vamos lá. Por que é importante nós comunicarmos essa paz? Primeiramente, precisamos declarar paz porque, como cristão, temos estado em guerra com os perdidos. Essa é uma realidade que é infeliz, né? Nós estamos, em vez de nós poder evangelizar as pessoas, estamos criando guerra com as pessoas. É por isso que eu, particularmente, sou contra, né, usar a mídia, usar os recursos das redes sociais
para podermos ficar falando de acontecimentos ou de fatos que acontecem ao redor do mundo. Até mesmo falar sobre política. Eu sou contra por quê? Porque esse não é o nosso papel. Em primeiro lugar, nós somos concidadãos do céu, não pertencemos à ideologia deste mundo. Ah, mas temos que brigar pelo nosso direito. Que direito que nós temos? Quem tem direito é Jesus, quem tem direito é Deus, é Ele que vai cuidar das coisas. Então nós temos que entregar na mão deles e fazer o nosso trabalho. Aí o que acontece? Criamos guerra, criamos conflito com os perdidos. Então precisamos declarar a paz, viver em paz com eles, e mesmo que eles queiram o nosso mal. Com muita frequência, arrepende-se. Aí olha só, deixa eu ler isso aqui que é muito interessante. Com muita frequência, falamos assim: arrependa-se ou queime no inferno. Quer dizer, essa é a forma que nós abordamos as pessoas no mundo. Não quer se arrepender, não? O problema é seu. Então que queima no inferno, não estou nem aí mais. Já falei, não quer saber de Jesus. Não é assim que funciona, né? Tomar muito cuidado com isso. Olha o que Jesus falou para poder nos ensinar. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e vocês dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. E Jesus, ele é o nosso exemplo. Ele comia com os pecadores, ele comia muito. Eita! Né? Quando chama os crentes de comilão é porque aprenderam com Jesus. É por isso que você não pode perder e deveria fazer o curso A Mente de Cristo, para que se você não fez, ainda faça esse curso. Já está disponível no meu canal as 12 unidades do curso A Mente de Cristo, ok? Vai lá, verifica lá, aprende um pouquinho para você aprender um pouco com as atitudes e como a atitude de Jesus, como Jesus pensava, enfim, tá bom? Pregar a verdade sem amor é como dar um beijo em alguém quando você está com mau hálito. Já viu aquela coisa? Né? A minha esposa, eu fico brincando com ela que nas tramas aí da televisão, a mulher, ou a esposa, o esposo chega, acorda, eles estão se beijando lá, e eu brinquei com ela só. Aí eu tento beijar ela, quando eu acordo, ela não quer que eu beijo ela. Ela é ruim demais. Mas, voltando para o nosso estudo aqui, nós tivemos que é uma coisa desagradável, né? Pessoas querem pregar a verdade, mas não querem pregar a verdade com amor. Jesus, quando ele pregava e quando ele evangelizava, ele fazia isso com amor, com o objetivo de salvar as pessoas, né? Eu sempre menciono ali no capítulo, ali no início de Marcos, eu não sei se é capítulo 1, capítulo 2, não me lembro agora, mas ele fala com aquele paralítico que desceu do telhado. Diz: olha, os seus pecados estão perdoados. A intenção ali não era propriamente, em primeiro lugar, curar a enfermidade daquele homem, por mais que Jesus também fez isso, mas a prioridade ali era a alma, era a salvação, é perdoar os pecados. Nós temos que olhar para os perdidos lá fora justamente desta forma, com a necessidade deles serem salvos. É por isso que tem que ter uma visão de compaixão, de misericórdia. É por isso que Jesus, lá no capítulo 5 de Mateus, ele fala: bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, justamente porque precisamos fazer isso. Então, queridos, é olhar com amor, com dedicação, é pregar a palavra, não jogando e não condenando, mas amando. Jesus veio, eu não vim para julgar o mundo, mas vim para salvar os perdidos. Então é essa a nossa função também. Nós temos aí o curso em Missão com Deus, que também está andando justamente com esse curso aqui, que nós estamos falando também sobre isso. Vai lá, vamos aprender. Nós estamos falando também em sintonia aí, e justamente com esse curso lá. Vamos lá, entra lá e vamos aprender um pouquinho. Olha o que Jesus falou
aqui no capítulo 3 de João, versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Está aí as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não veio e não enviou o seu Filho para poder condenar. Isso vai acontecer muito tempo depois, muito tempo depois. Isso vai demorar ainda. Tem um processo muito longo ainda. Então, mas enquanto isso não aconteça, a nossa função, a minha, a tua, e que foi a função de Jesus, é levar as pessoas à salvação. Ainda falando sobre como precisamos comunicar a paz aos perdidos, temos aqui a segunda razão por que devemos fazer isso. Quando abençoamos os perdidos, paramos de amaldiçoá-lo. Olha só que interessante que colocaram aqui. Quando dissemos assim: aquela senhora no outro lado da rua é uma beberrona, ela vai morrer de cirrose hepática. Estamos o quê? Amaldiçoando essas pessoas. Quando apontamos o dedo para os adolescentes desordeiros e reclamamos: esses otários bebem e até se drogam antes de dirigir, logo vão acabar se matando, estamos amaldiçoando. Então toda a expressão que nós falamos referente a essa situação, exatamente estamos trazendo maldição. E o papel da igreja não é amaldiçoar. Se você viu alguém bebendo, alguém fazendo alguma coisa errada, temos que abençoar essas pessoas. Não é chegar, olha, continuar assim, vai acabar morrendo. Não vamos pensar assim, vamos trabalhar para que eles sejam salvos. Nós precisamos profetizar isso na vida deles. Temos lá no capítulo 37 de Ezequiel, nós trouxemos uma mensagem também sobre isso. Inclusive foi um sonho que Deus me deu. Esse sonho, eu me levantei e fui lá e logo gravei a mensagem, e também está no meu canal, está disponível no meu canal, vai lá e dá uma olhadinha, que o tema da mensagem é a identidade da igreja. A igreja precisa se identificar, ela tem que olhar para essas pessoas como estivéssemos no meio ou no vale de ossos secos. E o que Deus mandou Ezequiel fazer lá? Profetiza, filho do meu filho, profetiza, né? E ele profetizou, e os ossos viraram carne. Ele só agora profetiza o Espírito Santo sobre ele. Ele soprou o Espírito, e profetizou o Espírito Santo, e eles se reavivaram. Está entendendo agora? O que está faltando hoje é lançarmos palavras proféticas para essas pessoas. Então vamos nós profetizarmos, vamos parar de amaldiçoar, vamos abençoar. Olha o que diz aqui o grande sábio Salomão, no capítulo 11, no versículo 11 de Provérbio. Escute somente: pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Então, você quer que a sua cidade seja abençoada? Então olhe para ela. Eu, particularmente, eu tinha esse problema com a minha cidade. Eu nasci, cresci, fui criado e cresci aqui na cidade de Itaguaí, Rio de Janeiro. E eu sempre não quis morar aí, e acabou que Deus nunca permitiu que eu saísse de Itaguaí. E agora estamos orando para que Itaguaí seja salva. Estamos orando e vamos continuar trabalhando para que Itaguaí seja salva. Então, amado, vamos aprender esse princípio. Terceira razão, porque devemos proclamar a paz para os perdidos. Vamos lá. Comunicamos a paz aos perdidos a fim de neutralizar os demônios que foram designados para cegá-los para a luz do Evangelho. Então, a Bíblia explica claramente porque todas as pessoas do nosso círculo de influência ainda não se entregaram ao Senhor. Por quê? Porque elas estão cegas. Quem tem a luz é nós. Nos julgamos o bambambam, mas não somos esse bambambam. Não somos nada.
Se você é a luz, então vai lá e proclame a eles, profetiza sobre eles, traz a luz do evangelho na vida deles. Aí esse é o nosso papel, essa é o propósito que a qual Deus nos colocou sobre essa terra. O que está faltando hoje? A gente parar e de querer, como já dissemos aqui na segunda razão aqui, amaldiçoá-los. Vamos deixar isso para lá. Vamos abençoá-los. Como também falamos aqui sobre as questões de declarar paz e parar de paz para os perdidos e parar de criar guerra e de conflito com eles. Irmãos, não tem que julgar o homossexual, não tem que julgar as prostitutas, não tem que julgar qualquer um. Temos que saber que eles estão cegos, eles precisam da luz, eles precisam da revelação de Deus, eles precisam da revelação da palavra de Deus. Nós é que temos esta revelação, mas primeiramente precisamos amá-los. Então vamos comunicar a paz. Olha o que diz o apóstolo Paulo, como já falamos sempre mencionamos esse versículo, é bom mencionarmos ele e lembrar ele para vocês. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso significa que o diabo está ativamente cegando as pessoas, porque a luz não pode ser obstruída passivamente. É o que está acontecendo hoje. Estamos muito centrados em prédios, em templos, e esquecemos que lá fora existem pessoas que estão cegas. Nunca se esqueça do detalhe que Jesus falou, que aqueles que vêm a mim, de maneira alguma eu os lançarei fora. Jesus às vezes permite que pessoas venham ao teu encontro, não é para simplesmente criar um ciclo de amizade, é para que você possa trazer a paz para a vida deles e iluminar eles para poder sair desse mundo de escuridão, né? Partindo do fato de que Satanás não é onipresente, ele não pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Como então ele pode cegar mentes de bilhões de pessoas simultaneamente? Simples, ele usa os demônios, conforme subentende a palavra do semeador, onde depois que a semente é lançada, as aves do céu, representando o diabo e suas forças, vêm e a roubam. Então, o diabo, na verdade, queridos, por mais que alguém não sabia disso, ele não é onipresente. O único ser onipresente é o soberano, o nosso Deus. O diabo não é. Agora, ele tem os demônios, né? Segundo a Bíblia, ele na sua conspiração, ele convenceu a terça parte dos anjos para poder serem seus aliados. Então aí por aí, fazendo as suas obras aí de infernal na vida das pessoas. Olha o que diz o Jesus, a Bíblia, aqui no capítulo 8 de Lucas. Vamos ler apenas dois versículos desse capítulo 8, o versículo 5 e o versículo 12, referente ao que nós lemos aqui no nosso tópico. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. É por isso, mediante o que nós lemos aqui, é por isso que nós temos que continuamente pregar na igreja, ter no nosso culto de ensinamento, sempre colocar efetiva a escola bíblica dominical, né? Sempre estarmos trazendo palavras. Eu particularmente todos os dias eu trago uma palavra profética e posto ela no Facebook, no Instagram, né? E para a gente poder lembrar as pessoas referente ao que a Bíblia tem a dizer sobre eles, para que o diabo não venha
levá-los ao esquecimento. O que acontece é isso. Muitas pessoas vão para a igreja e nós não demos assistências que deveriam dar, e consequentemente o diabo vai o quê? Fazer ela esquecer, e fazendo a esquecer o que foi pregado, o que foi ensinado, acontece o quê? Elas ficam cegas e voltam à escuridão novamente. O apóstolo Paulo coloca a tarefa de abrir os olhos dos perdidos diretamente em nossas mãos, e dentro de um contexto de evangelismo e guerra espiritual. Nunca se esqueça disso. Existe uma guerra muito grande, espiritualmente falando, aí fora. É por isso que nós temos um curso que é chamado Batalha Espiritual. Nós vamos falar sobre isso e trazer algumas coisinhas interessantes e que a gente, na verdade, cometemos na igreja, no nosso dia a dia, e que interfere, né? E está dentro dessa batalha. Olha o que Paulo diz, olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 17 e o versículo 18. Eu livrarei do seu próprio povo, ou melhor, eu livrarei do seu próprio povo e dos gentios, os quais eu envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são justificados pela fé em mim. Então, amados, aqui está uma palavra que Paulo nos ensina. Ele fala que, olha, vai nos levar lá, porque nós vamos levar a luz, né? Converter a vida dele de trevas em luz, tirar do poder de Satanás e levar para debaixo do poder de Deus, para que eles possam receber o perdão de Deus. Então, essa é a nossa função. Paulo deixa claro o papel ativo que Satanás e seus demônios os exercem no sentido de cegar os perdidos para o Evangelho. Por essa razão, precisamos descobrir como neutralizar o domínio sobre aqueles que queremos alcançar, a fim de lidarmos de força efetiva com nossos inimigos espirituais. Não podemos conferir-lhes ainda mais poder, abordando os perdidos em ira. Não tem como, né? Você se irá. Então nós temos que neutralizar isso, porque quanto mais você vai observar, você efetiva. Um dia uma irmã disse para mim, nós fizemos um trabalho na igreja, e eu falei, né, que você adote alguém para você orar. Isso é muito bom acontecer dentro da igreja, isso. Nós fazemos esse desafio dentro da igreja. E ela adotou a irmã. Depois ela veio falar comigo que a pessoa que adotou, ela está piorando a situação. Isso é normal. O Satanás, ele vai trabalhar enquanto ele pode. Ele vai mobilizar a vida daquela pessoa enquanto ele pode. Então aí nós temos que continuar a orar para poder elas serem libertas. A Bíblia nos ensina claramente que a nossa ira não resolvida dá lugar ao diabo em nosso ciclo de influência. É aquele caso que a gente vê aí, pessoas se iram com determinadas pessoas no mundo, e isso aí vai somar grandemente. Olha o conselho de Paulo para a gente resolvermos isso. Quando vocês ficarem irados, não pequeis, apaziguem a sua ira antes do que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, né? Nossas maldições só vão fortalecer o domínio do demoníaco sobre aqueles que estamos tentando salvar. Para reverter essa situação, precisamos renunciar nossa ira e começar a comunicar paz aos perdidos. Porque o que acontece é justamente isso. Nós iramos muito com o mundo.
Eu, particularmente, estou num processo aí que às vezes nós, principalmente quem dirige, e nós dirigimos aí por outro lado, a gente fica chateado com determinados motoristas e a gente tem que vigiar sobre isso aí. Minha esposa sempre me controlando para poder eu não me exceder, não me exaltar. Graças a Deus que eu tenho uma mulher que me controla, mas a coisa é complicada, querido, muito complicada. E você precisa, você precisa fazer uma avaliação sobre isso para que não seja um obstáculo e uma legalidade para o diabo trabalhar e não permitir que nós alcançamos os perdidos. Bom, vamos lá falar sobre 4 coisas que Jesus nos chama para o perdido. São 4 passos, né, que a qual mencionamos lá e lemos em Lucas capítulo 8, versículo 5, 8 e 9. São 4 passos, 4 coisas que precisamos entender para podermos ter uma evangelização com sucesso. A primeira dele, que nós lemos lá, exatamente é falando sobre a paz, falando sobre a paz. Abençoar com a paz. Vamos lá? Uma paz tangível. É o primeiro ponto. Quando preferimos bênçãos sobre aqueles que estão no nosso ciclo de influência, mais cedo ou mais tarde, pessoas que acostumamos nos evitar começarão a nos procurar, abrindo porta para a comunhão, o segundo passo do processo. Eu me lembro que, já falamos aqui alguns casos aí, de alguns vídeos atrás aí sobre esse caso, que existia um rapaz que tinha um probleminha. Ele não era tipo epilético, mas é um problema que ele tinha espiritual, que ele perdia a consciência, ele ficava meio bobado e etc. Bom, um dia teve na minha igreja e ele teve e começou esse problema. Aí o que eu fiz? Eu deitei no púlpito, ele ficou deitado no púlpito, aí depois falou que eu não tinha poder, tal, e aquelas coisas todas. Nós ficamos na nossa, eu fiquei na minha. Eu não posso fazer algo que a qual está longe da minha alçada. Eu não posso fazer aquilo. Aqui temos que obedecer a ordem de Deus. Aí depois de muito tempo ele me liga e me pede ajuda e nós ajudamos. Ele se converteu, infelizmente ou felizmente ele faleceu. Creio eu que esteja na glória de Deus, pelo que vimos no seu testemunho, na transformação que Deus fez na vida dele, porque quem conheceu ele via ele como uma pessoa terrível, matador, etc., ruim, e de repente ele muda da água para o vinho e pede perdão até os seus algozes, até aqueles a qual ele tinha feito mal. Bom, o que acontece hoje? Quando você transmite bênção para as pessoas que estão ao teu redor, elas vão lembrar de quem quando estiverem em aflição? Vão lembrar de quem quando estiverem com problemas? De você. É por isso que temos que continuar abençoando as pessoas. Porque na hora que eles estiverem passando por algum problema, eles vão procurar você para ajudá-los. Então, isso precisamos fazer, e precisamos abençoar. Jesus descreveu esse tipo de paz como algo quase tangível. Olha o que Jesus falou aqui, sobre o que nós lemos já. Que ele falou que quando entrarem numa casa, eu digo primeiro a paz desta casa. Isto é, você tem que transmitir a paz. Não é falar somente. Você tem que transmitir esta paz. Porque às vezes, a paz sobre essa casa. Não, você não é falar só. Você pode até falar, mas você precisa também, comunicar. Ou melhor, comunicar não. Você precisa passar essa paz para as pessoas. Elas precisam ver isso em você.
ok? Né? E ali, se houver, ainda continua o versículo 6, no capítulo 10, versículo 6, se houver um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre eles. Se não houver, ela voltará para você. Não se preocupe com isso não, queridos. Transmita a paz, né? Exala a paz aonde você estiver. Eles precisam disso. Nossos vizinhos vão sentir a mesma coisa em relação a nós, já que somos os representantes de Cristo na terra. Olha o que Jesus disse aqui no versículo 16 de Lucas 10. Aqueles que lhes dá ouvido, está me dando ouvidos. Aquele que nos rejeita, está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Agora, você não pode pegar esse versículo aqui e pensar, rejeitou? Não. Nosso trabalho é fazer de tudo para que eles aceitem Jesus. Nem que você faça um jejum para a vida deles. Nem que você faça isso. Mas que você procure trazer a paz para a vida deles. Então, o primeiro ponto aqui, a primeira coisa que Jesus ensinou é transmitir a paz. É muito importante. Agora, temos a outra que é o segundo passo, e a segunda coisa que está em Lucas no capítulo 10 é comunhão de duas vias. Depois que você quebrou o gelo com seus vizinhos, não vai correndo compartilhar o evangelho com eles. Calma, muita calma nesta hora. Acalma o teu coração, como diz a minha cunhada. Acalma, não se precipite. Você já criou uma amizade com eles, ou melhor, você já abriu uma porta para eles que tirou aquela inimizade, aquele mal-estar entre vizinhos, entre companheiros de trabalho, e enfim, onde você estiver, onde você morar, ou onde você trabalhar, não importa, você entendeu? Quebraram esse vínculo, esse gelo, esse mal-estar. Agora é o momento de você agora ir para o próximo passo, que é criar uma comunhão. Isso não quer dizer que você vai proclamar. Deixa isso para o último passo. É o último passo a proclamar o Evangelho. Primeiramente você vai agora ter uma comunhão. Isso Jesus fazia. Jesus chegou, você tem que converter aqui. Não, Jesus tinha comunhão com eles. Começou a ter comunhão com eles. Né? Se você convidar esses pecadores antes ignorantes jantar na sua casa, ou fazer um trabalho para que eles para que vocês, né, se reúnem para conversar, né, fala sobre futebol, né, brinca lá, tenta descontrair, tenta criar uma comunhão, um vínculo entre você e essa pessoa. É isso que importa no momento agora, né? Não importa agora. Então, não vamos deixar, nós chamamos isso de comunhão, em comunhão emboscada. O que é uma comunhão emboscada? É aquela que você cria numa situação e você cria uma emboscada para eles e laçam eles e vincula-se eles a você. Olha que lindo! Aí você vai, né, conseguindo criar uma empatia com eles. Seja paciente. Talvez você esteja perguntando, qual é o valor de se ter comunhão com os perdidos se não for para compartilhar o Evangelho com eles? A comunhão lhe dá oportunidade de mostrar aceitação incondicional, recebendo seus vizinhos assim como são e não como gostaria que fosse. Não é você condicioná-los, se for para poder vir aqui, vai ter que ser assim, assim assado. Se não for assim, eu não vou não. Irmãos, criam vínculos, não é? Você não tem que condicionar nada. Jesus não condicionava, Jesus ia para casa dos pecadores, comia com pecadores, sem essa coisa de preconceito, discriminação. Com muita frequência agimos de forma muito diferente.
de Cristo em nossa interação com os perdidos, especialmente com aqueles que são pecadores diplomados e assumidos. Nós diferenciamos muito às vezes e precisamos aprender esse princípio, entendeu? Aprender o princípio de não diferenciar isso, porque isso vai ter um resultado negativo. Nós mal suportamos, deixamos dolorosamente claro que não vemos a hora que se mudem e se tornem mais semelhantes a nós. Aí Jesus vai, o que faz? Ele permite que as coisas não sejam assim. Aí você vai ter que aprender a suportá-los. Então é isso. Não é a questão suportar, é figurativamente. Mas é você persistir. Persistência e paciência são fundamentais para buscar uma comunhão com os perdidos. Entendeu? Essa semana eu tive uma experiência que eu estou me lembrando aqui agora, e é que eu precisava, né? Eu falei que não ia mais participar de determinadas coisas lá, mas aí eu pensei, aí eu estudando aqui, Deus, o Espírito Santo me deu um puxão de orelha sobre isso. Eu também recebi puxão de orelha. Essa é uma atitude destrutiva e digna de certo do reino de Deus, né? Para mudar isso, precisamos passar tempo com nossos vizinhos, não fazer proselitismo ou demonstrar superioridade, mas para receber deles. Quer dizer, nada, vamos manter tempo com ele, se for preciso, vamos jogar um futebolzinho com eles, né? Eu não posso jogar bola mais, porque da minha perna, do meu joelho, está ruim, mas estamos aí, estamos de vez em quando, e se for possível a gente vai lá. Mas eles bebem, eles dançam. Deixa eles dançando, deixa eles beberem, vamos nós ficar no nosso canto, né? Eu sou assim, eu participo de reuniões aí, né? Eu não vou aqui participar de reuniões que venham ter objetivos. Eu vou participar disso, eu não vou participar. O importante é que eu vou estar lá e criando esse vínculo, essa comunhão com eles. Isso é importante. Olha o que Jesus falou aqui em Lucas 10, 7. Fique naquela casa e comam, bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Isto é, vamos manter naquele lugar, mesmo que às vezes as condições lá não sejam cristãs. Que você me entendeu? Será que você me entendeu? Mas vamos manter. Vamos manter lá para poder a gente criar esse vínculo com ele. Jesus nos instruiu a comer, a beber tudo que seus vizinhos nos oferecem. Seu modelo de evangelismo propõe uma comunhão de duas vias, como uma ênfase de receber e não dar de forma unilateral. Um dos piores erros que cometemos no evangelismo é tratar os descrentes como pessoas sujas. Não faça isso. Como se não tivesse qualquer valor, menos que se tornasse cristãos. Além de errada, essa atitude também é muito degradante e só aumenta a distância entre eles e nós. O pior que isso, aumenta o abismo entre eles e Jesus, a quem representamos. É o problema, amados, seríssimo isso. Porque que acontece? Quando nós criamos esse e vai, de alguma forma, vai se tornar uma discriminação, faz com que a gente distancie-se deles. E quem estamos representando nessa tela? Jesus. Nós representamos Jesus e por representarmos Jesus também vamos distanciá-los também de Jesus. Então, queridos, é muito importante que a gente preste atenção nisso. Jesus tratou eles com muita dignidade. Temos o exemplo de Zaqueu, a mulher adúltera. Jesus podia muito bem não ter nenhum vínculo com essas pessoas. Zaqueu era um exímio ladrão. Roubava, né, e cobrava sempre a mais do que era proposto para ele cobrar. Temos a mulher que foi pega em adultério. E Jesus teve comunhão com essas pessoas.
e teve um olhar diferente. Jesus nos distanciou deles, então que eles foram salvos. A comunhão de duas vias nos levará na direção certa. Quando permitimos que os descrentes façam alguma coisa por nós, afirmamos o seu valor, dignidade como projeto e criação de Deus. Irmãos, sejam humildes. Deixa eles fazer algo por você. Eu queria te ajudar, vizinho. Amém, vem cá, rapaz, vamos ajudar aqui. Né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí vai. Isso faz com que se cria uma comunhão entre você e ele. É muito bom. No dia de Jesus, o costume era oferecer comida e abrigo para os visitantes, mesmo que fossem estranhos. Eu e minha esposa já hospedamos pessoas descrentes na nossa casa. Não tem esse negócio não. Hoje, jogar futebol, compartilhar uma refeição, trabalhar no jardim, organizar juntos um bazar, nos permite abençoar nossos vizinhos de forma mais íntima. São ideias, né, que nós lemos aqui, como podemos criar essa afinidade entre nós e nossos vizinhos e assim por diante. Vamos lá. Terceiro passo para nós podermos anunciar o reino de Deus, né? O evangelismo de oração. Pescar exige paciência, né? Abençoar, um pescador, na verdade, ele precisa ser paciente, porque se não for paciente, ele vai embora na primeira tarrafa que jogar, no primeiro anzol que jogar, vai embora. Abençoar os pecadores abre a porta para a comunhão, e a comunhão acaba nos levando ao próximo passo, uma oportunidade de satisfazer uma de suas necessidades. Isso só vai acontecer depois que eles confiarem em nós o bastante para revelar quais são suas necessidades. Essa comunhão, essa afinidade que você vai criar, que nós já falamos aqui atrás, que vai nos dar, né? Vai dar a eles, vai nos dar a oportunidade para eles confiarem na gente. Confiando, eles vão passar a necessidade. Aí, passando a sua necessidade, a gente vai, né? A gente vai orar por eles e vamos tratar da sua necessidade, dos seus problemas, e Deus vai abençoar. E escute só que na sequência aqui, vamos lá. Uma vez que essa confiança exista, talvez comecem nos contando que seu casamento parece ótimo na superfície, mas que na verdade está arruinado. Talvez nos conte sobre o seu medo de perder o emprego ou poder que se busque nossa ajuda de respeito de algum vício a qual não consegue se libertar. Nossos vizinhos antes distantes vão começar a dividir seus problemas mais profundos, porque sentem que temos respostas. É o que aconteceu comigo aí esses dias agora, né? Uma pessoa me mandou uma mensagem, né, referente justamente pedindo uma resposta, pedindo um conselho do que deveria fazer, e nós demos uma palavra que nós iríamos orar por essa questão, porque é uma questão muito séria. Então a gente não pode dar um veredito ou aconselhar alguém distante. A gente tem que, mas antes de tudo, nós falamos a coisa certa, vamos orar, que Deus vai nos dar uma direção sobre essa questão. É isso que tem que fazer, porque eles vão procurar, gente. Você já tem vínculo, você já tem intimidade. Então, é o que eu falei inicialmente, quando eles estiverem com problema, quem eles vão procurar? Você que inspira a confiança deles. Entendeu agora? É nesse exato momento que podemos abrir e dizer-lhes: tenho orado por você, seria um prazer orar por esse motivo também. Aí começa o negócio a funcionar. Talvez você esteja pensando agora, não deveríamos mostrar-lhe o caminho de salvação? Primeiro, entenda, meu amado, que nossos vizinhos estão abrindo conosco, né? E é a necessidade que mais os incomoda. Em outras palavras, né? A sua necessidade mais premente. Obviamente, sua necessidade mais importante é a salvação.
Isso é fato. Mas ele ainda não sabe disso, que a sua salvação é a mais importante. Então, contudo, é intermédio das necessidades naturais que Deus vai nos criar uma avenida para podermos caminhar com eles e depois levá-los à salvação. E aí, né, é que a gente vai falar com eles. Mas se orar e nada acontecer, e aí como vai ficar a reputação? Se você insistir em ter certeza de que Deus irá responder antes de decidir se vai orar, está perdendo perdendo totalmente a ideia. Você só vai prometer a oração e não a resposta. Não é competência tua responder a algo. A sua e a nossa competência é orar. A gente vai orar, eu vou orar por você. Então, mas você, eu estou orando. Vamos aguardar que Deus lhe responda, que Deus lhe esclarece. Entendeu agora? O problema hoje é que a gente quer que as coisas funcionem rápido. Não é assim. Temos que prometer oração e não resposta de oração. Oração é o vestígio mais tangível da integridade que existe no coração humano. Quando você ora por suas necessidades prementes, está tocando seus vizinhos no nível mais profundo e um nível que é chamado coração. O ponto mais profundo deles é em que você pode chegar. Seja paciente. Até um pescador perito não pode forçar o peixe a fisgar a isca. E pescar exige paciência. Paciência. Entendendo? Isso são os 3 passos. Abençoar as pessoas, primeiramente. Depois você vai criar uma comunhão, uma afinidade com essas pessoas. E depois você, por conta dessa afinidade, as pessoas vão passar para você as suas necessidades e você vai, trabalhar com elas em cima dessas necessidades, prometendo-lhe orar por eles, orar pelas causas deles. Entendeu, queridos? Vamos lá? E agora temos a quarta e a última, que é proclamar o reino. As prioridades de Deus, que é a quarta coisa, de Lucas capítulo 10, versículos 5 e 8 e 9. Deus parece ter uma inclinação especial com as necessidades dos descrentes. Depois que concluímos essas 3 etapas e passos, de abençoar, ter comunhão, cuidar da sua necessidade, levar os nossos vizinhos ao Senhor se torna tão fácil quanto pescar uma baleia numa piscina. A coisa fica mais tranquilo, fica mais simples. A dificuldade justamente para que as pessoas têm hoje de pregar o evangelho aí fora é porque elas não passam por esses passos. Por não passarem por esses passos, vão ter dificuldade. Quando passam por esses passos aqui, quando você atinge essas 3 coisas, levar os vizinhos a Jesus, pregar Jesus para eles, é a coisa mais simples possível. Eu me lembro uma vez que eu li um livro interessante que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. Que esse pastor, ele era muito conhecido, porque ele fazia suas preleções e as pessoas conheciam muito ele. Uma vez, um empresário fez um convite para ele ir até o seu escritório. Chegando lá, o empresário foi e pegou uns livros, umas revistas, ou melhor, revistas, e jogou sobre a mesa dele. Só tá vendo aí? Eu sou um empresário muito conhecido na sociedade, todo mundo me conhece, todo mundo sabe quem eu sou, do meu trabalho, e etc. Ele ficou lá parado assim, também. Ele ficou parado, sendo que ele ficou só olhando a situação. E o empresário disse: eu vou me matar, eu vou me suicidar. Mas
eu quero que você me ajude, mas eu não quero saber que você me fale sobre moralidade, não quero que você me fale nada sobre moral e nem sobre religião. Bom, ele calou a boca do pastor, né, na verdade. Aí tá tudo bem. Aí vamos almoçar? Vamos almoçar e fomos almoçar. Chegou lá e tá falando, vou me matar. Aí o pastor disse, olha rapaz, eu vou pagar a conta, não deixa que eu pago, o pastor falou. Mas você vai pagar bebida? Pagar uísque, bebida alcoólica? Não, rapaz, deixa eu pagar. Eu faço questão de pagar, porque é o seu último dia de vida e você vai se matar. Você vai morrer. E como você vai morrer, então eu quero te dar esta honra de pagar as coisas para você. Eu quero fazer esta honra. E aí ele falava, não, deixa que porque você hoje vai se matar. Então o pastor sempre mencionava aquilo que ele falava. Ele respeitou o empresário. Ele não falou sobre moral e nem falou sobre religião. No final das contas, para resumir aqui, que a história é um pouquinho meio longa, e o empresário falou, pera rapaz, eu te chamei para você me ajudar e você só me fala que eu vou me matar, que vai me pagar isso, vai me fazer isso, vai me ajudar isso, vai ajudar aquilo, porque é meu último dia de vida. Aí o pastor falou assim, olha rapaz, senhor, o senhor me proibiu falar sobre moral, me proibiu falar sobre religião. Eu queria te falar isso, que você vai se matar. Aí ele abriu o espaço, né, e deixou o pastor falar sobre religião. E ele começou a falar de Jesus para aquele empresário. E aí, cada um foi para o seu lado, para a sua casa. No dia seguinte, durante a semana, o pastor, ele sempre estava indo às bancas de jornais para ver se tem alguma notícia que uma pessoa, que algum empresário, se ele se suicidou. Porque se ele suicidou, se ele se matou, ele ia sair nos jornais, ia sair nas revistas, etc. Mas, enfim, não aconteceu nada disso. É para nós entendermos o que o evangelismo não é uma coisa tão simples assim. Precisa de passos. Precisa que você galgue esses passos. Não seja precipitado logo em falar do evangelho, e anunciar e proclamar o reino de Deus, as boas novas. Tudo tem um passo. Vamos lá, vamos revisar aqui os passos. Abençoar abre a porta para a comunhão dos desinteressados. Não. Abençoar vai abrir a porta dos interessados. Segundo, a comunhão estabelece um nível de confiança, permitindo que nossos vizinhos abram conosco suas necessidades mais prementes. E aí, a oração trata de tais necessidades. Quando intercedemos por nossos vizinhos, o reino de Deus se aproxima deles de forma tangível. E aí, digo-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Aí sim podemos fazer esta proclamação. Observe, queridos, que não devemos levar ao reino, devemos levar o reino até a eles. Viu? Não é pegar os vizinhos e levar eles até o reino. É pegar o reino e levar até eles. Seja esse, talvez, o problema nosso, né? Que a gente quer que eles vão até a igreja. Mas eles não vão para a igreja. Temos que começar a evangelizar. Eu, particularmente, estou fazendo um trabalho justamente para isso. Para criar esse vínculo, para poder levá-los, todos aqueles que estão no mundo, para Cristo. E Deus está colaborando conosco, as coisas estão funcionando, graças a Deus. Que Deus te abençoe, amados, e que possamos aprender esses princípios. Porque se nós não aprendermos eles, nós teremos dificuldade de poder trabalhar, levar o reino de Deus até eles. Tá bom? Eu espero que você aprenda isso, sim, e abra o teu coração, porque é muito importante esse trabalho e aprender esses princípios. Deixo-vos um lembrete para você, meu amado. O céu é o teu limite. E que a bondade e a misericórdia do Senhor te acompanhe para onde quer que você for.
que o amor de Deus, a graça e a bênção salvador de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente.